Legal. Agora eu vou entrar no método dos nós, tá? Por enquanto, nós fizemos os cálculos das reações de apoio em A e a reação de apoio em E. Perfeito? Lembrando que nós precisamos tomar cuidado na análise das reações de apoio, porque dependendo do tipo de apoio, eu vou ter reações diferentes. Ok? Então, o exercício ele pede para que a gente calcule, tá, as forças que estão sendo aplicadas em todos os elementos. Por elemento, a gente entende, tá? O elemento AB, este daqui é um elemento, o elemento BC, o elemento CD, tá? E assim por diante, AE, BE, EF e assim por diante. E nós vamos aplicar o método dos nós. Né? Nós temos duas formas de resolver, pelo método dos nós e pelo método das seções. Beleza? O método das seções a gente aplica quando as estruturas são muito maiores e a gente quer, por exemplo, conhecer qual que é a força que está sendo aplicada em determinado elemento específico. Ok? Então, nós vamos aplicar o método dos nós. Quando a gente vai começar a aplicar o método dos nós, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar um nó para a gente começar o nosso estudo. Perfeito? Tá. E a grande questão é que nó que eu poderia escolher para fazer o começo do nosso estudo. Beleza? Então, a dica que fica é os nós mais fáceis, tá? Os nós que a gente pode selecionar para fazer o estudo, para começar o nosso estudo, ou mesmo durante a resolução do nosso exercício, é selecionar aquele nó que tenha no máximo 2 elementos desconhecidos, tá certo? Então, no caso, eu poderia pegar o nó D, porque eu conheço a força externa que está sendo aplicada nele, que é 12,5 kN, e eu tenho somente 2 elementos desconhecidos. Tudo bem? Apesar de eu ter 2 elementos desconhecidos, eu consigo montar 2 equações, certo? Que seria a somatória de todas as forças em x igual a zero, e a segunda equação seria a somatória de todas as forças em y igual a zero. Então, tendo 2 incógnitas e tendo 2 equações, eu consigo resolver. Perfeito? Neste caso, o ponto A também tem 2 elementos que são desconhecidos. Então, eu poderia começar tanto no nó D, quanto no nó A. Agora, se eu for, por exemplo, escolher o nó B, o que eu conheço do nó B? Eu conheço uma força externa em B e eu teria 1, 2, 3, 4 incógnitas. Ou seja, eu tenho 4 elementos para fazer, para que eu consiga solucionar o elemento B, eu precisaria achar a força desses 4 elementos. E como eu só tenho 2 equações possíveis, eu não consigo resolver o nó B, nem o C, o G e o E e o F inicialmente. Então, eu vou selecionar inicialmente o nó D. Tá? E como é que eu resolvo isso daí? Da mesma forma, quando eu fiz o estudo da estrutura, que eu comecei com o diagrama de corpo livre, no método dos nós, todo nó que a gente for escolher, a gente vai montar um diagrama de corpo livre no nó D também. Perfeito? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o nó D, eu sei que nesse nó D eu tenho uma força externa de 12,5 kN sendo aplicados, tá certo? E eu tenho as forças nos elementos, ou seja, eu tenho uma força no elemento DG e eu tenho uma força no elemento DC. Turma, uma observação aqui. Eu sei que esta força externa de 12,5 kN, ela foi dada no enunciado, ou seja, ela é conhecida já. E para que a gente consiga atender, né,
a condição de equilíbrio, ou seja, que a somatória de todas as forças em x e a somatória de todas as forças em y seja igual a zero, se eu tenho uma força para baixo, uma força negativa, eu preciso necessariamente ter uma força para cima, tá certo? E como este elemento DC ele está na horizontal, ele não tem como fazer uma força para cima. Então, o único elemento que consegue fazer uma força para cima é o elemento DG. Então, eu sei que a força do elemento DG ele vai estar para cima, ok? Então, ele está, grosso modo falando, tá? Indo para cima e indo para a horizontal no sentido positivo. Então, esta força precisa anular esta força aqui. Beleza? E se eu tenho uma força que está indo do lado esquerdo para o lado direito, ou seja, positivo, a força DC necessariamente ela vai ser no sentido oposto para que elas se anulem, beleza? Para que elas atendam à condição de equilíbrio. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar o nosso triângulo de forças, tá? Eu vou resolver. Uma observação, no nó D, eu consigo resolver de duas formas. Ou montando um triângulo e fazendo a equivalência de triângulos, ou eu consigo fazer por decomposição. Inicialmente, nesse primeiro, eu vou resolver por triângulo, semelhança de triângulo, tá bom? E logo a seguir eu vou resolver o nó D através de decomposição de forças, ok? Então, eu vou montar um triângulo de forças, certo? E por convenção, eu vou utilizar, né? Convenção própria, convenção Roberto, ok? Que todas as forças que eu conheço, eu vou utilizar a cor vermelha. E tudo aquilo que eu preciso identificar, que eu preciso calcular, tá? Eu vou utilizar a cor verde. Então, eu monto um triângulo de forças. Percebam que a somatória destas três forças que estão representadas por esses três vetores, ele é igual a zero, tá certo? Ou seja, ele começa neste ponto, ok? Ele começa neste ponto, ele vai neste sentido, eu somo esta força 12,5, somo a força DG, a somatória vai ser igual a zero, porque ele vai chegar exatamente no mesmo ponto que ele iniciou. Perfeito? Então, eu vou fazer a semelhança do triângulo de forças com este triângulo da treliça inteira. Perfeito? Então, semelhança de triângulo, eu vou fazer que a força 12,5 que eu conheço, que é a força externa, tá? Então, 12,5 está para essa distância de 2,5, ok? Eu vou fazer que a força DC que eu preciso determinar está para 6 metros, que é a distância total. Perfeito? E a força DG, que eu também preciso determinar, vai estar nesta distância desse comprimento, que vai de E até o ponto D. Como ele é um triângulo retângulo e eu preciso achar a distância de E até D, tá? Eu vou aplicar Pitágoras e vou falar que a distância ED vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado, tá? Mais 2,5 ao quadrado, tiro a raiz quadrada disso daí e eu vou ter o valor de 6,5. Então, agora, eu sei que a distância de E até D é igual a 6,5 aqui. Perfeito? E eu consigo resolver isso agora, o DC, fazendo uma simples regra de 3, ok? Então, aplicando uma regra de 3, eu acho que a força DC igual a 30 kN e eu acho a força DG igual a 32,5 kN. Perfeito? Tá? Então, esta é a forma que eu consigo resolver o nó D por semelhança de triângulos.
E como eu comentei, eu vou resolver agora o nó D, certo? Através de decomposição de forças, certo? Então, o que é fazer a resolução por decomposição de forças? É aplicar a condição de equilíbrio, certo? Dizendo que a somatória de todas as forças em Y é igual a zero, certo? E falando que a somatória de todas as forças em X vai ser igual a zero também. Perfeito? Então tá. Agora, para eu resolver através de decomposição de forças, eu preciso encontrar este ângulo alfa aqui, que eu estou chamando de ângulo alfa, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, na somatória de todas as forças em y igual a zero, eu vou ter, então, menos 12,5, e eu vou ter aqui f dg, certo? Só que é a decomposição de f dg no eixo y, certo? E eu, conhecendo este ângulo alfa, eu sei que ele vai ser o seno. Por quê? Porque é o cateto oposto dividido aqui por esta hipotenusa. Perfeito? Então, para eu achar o ângulo alfa, aí no caso, eu tenho este ângulo aqui, que é o ângulo alfa. Perfeito? Então, o seno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo alfa, eu consigo fazer desta seguinte forma. O seno vai ser o cateto oposto, que é 2,5 metros, dividido pela hipotenusa, que nós já calculamos que é igual a 6,5. Tá? 6,5. Perfeito? Beleza? Então, seno alfa, 2,5 cateto oposto, dividido pela hipotenusa 6,5 que nós já calculamos. Ok? Isso daqui fica fácil da gente calcular. Certo? FDG, então, vai ser igual a 12,5 multiplicado por 6,5 dividido por 2,5. Beleza? Ok? Então, só para deixar claro, este 12,5 eu vou jogar para o outro lado. Ok? Então, aqui é negativo, ele se torna positivo. Então, resolvendo essa conta, eu sei que FDG vai ser igual a 32,5 kN. Ok? Então, fazendo o mesmo raciocínio para o eixo X, eu vou ter que a somatória das forças em X vai ser igual a zero. Então, quais são as forças em X? Nós acabamos de calcular o FDG, certo? Então, eu vou ter menos FDC vai ser igual a mais FDG vezes o cosseno de alfa, ok? Cosseno de alfa. E nós também conseguimos calcular o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é igual a 6 metros, dividido pela hipotenusa, que é 6,5. Ok? Então, eu tenho que o FDC igual a 30 kN. Exatamente os mesmos valores que a gente conseguiu através da semelhança de triângulos, tá? Que a gente conseguiu chegar nas forças através da semelhança de triângulos.